Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Continuando a nossa jornada rumo ao aprendizado sempre contínuo do planejamento patrimonial da família. Hoje vamos tratar do seguinte tema: como fica a holding patrimonial familiar após a morte dos administradores. Então, a holding patrimonial, na verdade, ela é uma célula, ou seja, ela é uma sociedade que compõe um sistema que forma todo o interesse de uma família que, de repente, além de ter essa sociedade para amparar o patrimônio da família, é necessário que sejam criadas outras sociedades para amparar os outros interesses da mesma família. Então, o que é importante para que o instituidor, o fundador desse patrimônio, esteja sempre alerta? Esteja sempre alerta de que na formatação dessa sociedade haja a previsão no contrato social, porque 99% das sociedades empresariais no planejamento patrimonial da família são constituídas sob o regime da sociedade limitada. Esse é o tipo societário escolhido na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque na sociedade limitada, as pessoas têm liberdade de contratar. O contrato social refletirá exatamente a vontade daquela família. E essa liberdade no contrato social é que garante a essa família de ter os seus desejos, as suas aspirações, os seus sonhos exatamente previstos na forma que eles querem. Então, como que fica a holding após a morte dos administradores? Dentro da holding não acontecerá nada. Na morte dos administradores, a sociedade ela vai prosseguir a sua jornada, a prosseguir a sua vida empresarial, que a pessoa jurídica criada tem, por analogia, uma personalidade própria. Ela é uma sociedade empresarial e tem personalidade própria, e por isso ela é super interessante de ser adotada pelas famílias, porque o CPF morre, mas o CNPJ é eterno, e nele é que vão estar previstas as cláusulas, as regras, as condições para a sucessão do patrimônio dos instituidores, dos formadores daquela riqueza, que são o pai e a mãe, o casal. Agora, se esse casal tiver participação, seja o homem ou seja a mulher, que participe de uma outra sociedade, e que essa outra sociedade tenha outra atividade, e que nenhum dos membros da família tenham participado, tenham sido treinados ou estejam presentes nessa outra sociedade, no falecimento daquela pessoa, seja o marido, seja a mulher que participe dessa outra sociedade, pode gerar uma série de problemas. Por quê? Porque na maioria das vezes o contrato social dessas outras sociedades não tem planejamento de futuro, são contratos sociais padrão, contratos sociais simples, que não prevêem a sucessão do sócio em caso de falecimento. E essa situação pode pegar de surpresa a família por completo. E o que acontece quando essa sociedade não tem no contrato social a previsão de, em caso de morte, como que os herdeiros daquele sócio vão
ou não participar dessa sociedade. A falta de previsão para essa situação pode gerar conflitos longos, litígios longos. E isso pode comprometer a própria empresa. Comprometendo a própria empresa, os direitos daquele sócio que faleceu podem até não vir a ser pagos aos herdeiros. Por quê? Porque a sociedade simplesmente desaparece, exatamente por falta de planejamento. Então, você que é sócio de uma empresa com outro tipo de atividade, que não tenha nenhum dos seus familiares envolvidos nessa atividade, pare e prepare esse contrato social para esse momento. Ele vai acontecer, a nossa vida é finita. Então, é preciso que o contrato social esteja preparado para esse momento. E essa preparação é simplesmente a inclusão de cláusulas sociais em que haja previsão, em caso de falecimento do sócio, como serão tratadas e como serão administradas e como serão geridas as sociedades. Essa sociedade, a única ou muitas sociedades, na ausência de um dos sócios. Se não tiver previsão no contrato social, haverá a interferência do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário é que vai arbitrar, é que vai indicar um administrador para aquela sociedade. Exatamente por quê? Porque não houve a previsão no contrato social. Absurdo, mas acontece muito, muito. E lá no artigo 1031 do Código Civil, no parágrafo 2º, está dizendo que a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Ou seja, se houver previsão no contrato social, aquele sócio que faleceu pode ser substituído na forma prevista no contrato social. E se o juiz tiver de intervir nessa administração, indicando um administrador, normalmente quem ele vai indicar? O inventariante. Pode ser que o inventariante seja a mulher ou seja o marido, que nunca nem entrou ou nunca nem participou da gestão daquela empresa. E por isso pode comprometer a empresa sim. Então, é preciso que seja detalhado com o maior cuidado possível o contrato social para que ele preveja essa situação. Agora, se uma holding patrimonial familiar não tivesse sido constituída antes do falecimento desse sócio, e se ele não tiver tido esse cuidado anteriormente, a família vai perder de 20% a 40% do patrimônio. A minha florzinha, a minha maltezinha, está dando sinal. Então, o ideal é que o processo de holding familiar seja feito antes do falecimento desse patriarca e lá no procedimento da sociedade que está fora desse sistema de planejamento patrimonial da família, porque é uma outra atividade que aquele pai ou mãe desenvolvia, ele pode prever naquela sociedade corrigir o contrato social. Então, pessoal, vamos ficar alerta para que tudo isso seja tomado providência com antecedência e não deixe para depois. Vamos salvar os nossos herdeiros de quaisquer problemas na sucessão. Grande abraço, até mais.